Neto é o primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa e é com ele que a gente conversa agora. Bom dia, deputado, seja bem-vindo ao nosso programa. Deputado, o senhor está começando uma nova etapa e já começa como primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa. O que muda para o senhor nesse seu segundo mandato? Muda principalmente em função das novas perspectivas do Maranhão. No mandato anterior, eu fazia parte da bancada de oposição. Nós passamos aí os últimos 4 anos fazendo oposição ao governo que terminou em 31 de dezembro, cobrando ações mais efetivas do governo, cobrando transparência, enfim, cobrando que o governo fizesse o seu papel. E neste novo mandato, nós temos uma missão diferente. Afinal de contas, a população do Maranhão resolveu fazer uma mudança na política do Estado, elegendo o governador Flávio Dino, e eu, como outros companheiros aqui, compomos a bancada de apoio ao governo Flávio Dino. Então, claro que nós vamos cumprir o nosso papel de agente fiscalizador, de cobrar do Poder Executivo, mas agora com a perspectiva de colaborar através da Assembleia Legislativa para que o governo Flávio Dino possa fazer aquilo que nós confiamos que é um grande governo para o povo do Maranhão. Pois é, uma mudança e tanto. Mas no ano passado, na legislatura passada, nos 2 anos anteriores, o senhor também teve uma atuação muito decisiva dentro do plenário. Por exemplo, presidiu uma comissão super polêmica, que foi a CPI dos combustíveis, e apresentou outros projetos também. Como o senhor avalia esse trabalho feito na legislatura anterior? Eu acho que foi um trabalho importante, a CPI dos combustíveis, que aliás nós voltamos agora a ter novamente o dissabor de perceber aumentos abusivos nos postos em todo o Brasil, mas no Maranhão um pouquinho acima. Percebemos de novo um aumento acima da média nacional. É um assunto que volta a incomodar a população, mas acredito que além da CPI dos combustíveis, teve outros projetos de minha autoria importantes, como o projeto, por exemplo, que combate o trabalho escravo, que visa objetivamente criar obstáculos legais às empresas que comprovadamente utilizem mão de obra escrava, projetos que inserem a obrigatoriedade da presença de psicólogos e pedagogos, e assistentes sociais nas escolas estaduais. Acho que projetos marcantes que cumpriram com o seu papel na legislatura anterior. Aliás, o projeto do trabalho escravo, ele foi vetado pela ex-governadora do estado, e nós vamos agora avaliar o veto. Espero que esta Assembleia derrube o veto para que nós possamos dar esse sinal objetivo para a sociedade, que é a Assembleia colaborando para pôr fim a essa prática tão lesiva que é ainda a utilização de mão de obra em condição análoga à de escravo. Pois é, a gente tem de vez em quando esse problema de projetos que são aprovados aqui pela Assembleia, projetos de lei que são aprovados aqui pela Assembleia, pelo plenário, acabam não entrando em vigor ou então eles não pegam, vamos dizer assim, aquele termo de dizer que a população não absorve os benefícios que poderiam vir desses projetos de lei. Um projeto da sua autoria, que é que proíbe a cobrança de taxa para alunos com alguma deficiência na rede pública de ensino. Esse projeto, por exemplo, esse projeto de lei, ele está em vigor? O senhor acompanha, por exemplo, o andamento desse projeto depois que ele é aprovado? Esse projeto de lei, que já virou lei, ele realmente é muito marcante. Ele foi fruto de conversas minhas com mães, com pais de crianças com deficiência, que se queixaram da cobrança de taxas, de sobretaxas para essas crianças. E ele já tem efeito prático, já tem mães e pais que já estão conseguindo, nas escolas, evitar essas cobranças. Eu sempre sugiro, conversando com os pais, que isso seja de forma negociada. Os pais vão até a escola, quando a escola tiver uma abertura para o diálogo, se não souber da lei, que acredito que todas já saibam, informe a lei, para que possa ter o entendimento. Agora, caso o estabelecimento de ensino insista em não cumprir a lei, aí é importante que o pai, que a mãe denuncie, não só para a Assembleia, mas denuncie também para o Ministério Público, porque não cobrar taxa ou algum tipo de sobretaxa para as crianças, os estudantes com algum tipo de deficiência, não é um favor da escola, com certeza. É um impositivo legal. De alguma forma, a Assembleia ou a sociedade pode fazer com esse tipo de resultado do trabalho do deputado, ele se esforça, faz esse projeto de lei,
trabalha pela aprovação, se transforma em lei e não pega. A gente tem o exemplo da lei da fila do banco, que 30 minutos que isso não acontece. De alguma forma a sociedade pode pressionar, ou a Assembleia pode intervir numa situação dessa? A Assembleia pode intervir denunciando, cobrando, representando contra aqueles que não cumpriram a legislação. E o cidadão comum ele é fundamental, porque se existe uma lei, por exemplo, com a lei da questão da fila do banco, do tempo de espera, e não é cumprida, é importante que o cidadão ele vá à Procuradoria do Consumidor e faça a reclamação, para que o Ministério Público, como instituição responsável por defender os interesses da sociedade e o cumprimento das leis, possa acionar o banco, possa cobrar, possa exigir que cumpra a legislação. Então, o que dá vida à lei é que ela seja cumprida. E o que garante o cumprimento da lei é o cidadão exercer plenamente o seu direito de cobrar que essas leis sejam cumpridas. Só voltando agora aqui à nossa legislatura atual. Foi eleita a mesa diretora. A partir de agora, começa a composição das comissões dentro dos blocos. Como é que funciona esse processo e a partir de quando se tem um período predeterminado para formarem as comissões temáticas da Assembleia? É um momento importante, aliás, é um momento fundamental para a Assembleia, a formação das comissões. E nós vamos começar hoje já a reunir com os líderes dos blocos para que nós montemos as comissões de forma que todas as forças estejam representadas nela. Os blocos, de acordo com os seus tamanhos, eles vão ter uma quantidade maior ou menor de membros titulares e membros suplentes nas comissões. O nosso objetivo é que no final desta semana nós já tenhamos as comissões montadas, já com os membros indicados, para que na próxima semana as comissões já montadas, já publicadas, elejam o presidente e o vice-presidente e já possam começar a trabalhar. Até porque nós temos já projetos de lei, medidas provisórias, vetos ainda do governo anterior para serem analisados. Precisa a formação para isso é preciso que as formações já estejam principalmente a formação da Comissão de Constituição e Justiça, por onde devem passar esses processos, né? Ela precisa estar formada para dar esse andamento inicial, né? Sim, a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Administração, ela precisa estar montada também. Algumas comissões, todas elas são muito importantes. Sim. Agora, algumas, como a CCJ, são essenciais porque na CCJ passam todos os projetos de lei, todas as medidas provisórias, todas as resoluções internas da Assembleia, enfim, tudo aquilo que for virar norma passa pela Comissão de Constituição e Justiça para que seja avaliada a sua legalidade. Então, com certeza, vocês têm muito trabalho pela frente. A partir de hoje começam os trabalhos de verdade, né? E daqui para frente só tem trabalho. E a gente deseja boa sorte nessa nova etapa de trabalho. E para o senhor, muito obrigado por sua participação no nosso programa. Muito obrigado também. Bom dia para o senhor.